Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Voltamos para o cenário antigo, porque nos desencontramos nos horários, atrasamos, não deu tempo de continuar fazendo o vídeo com a qualidade de antes para vocês. Então a gente vai mesclando aqui até eu conseguir fazer uma reserva de vídeos possíveis para que eu não precise mais gravar aqui no meu quarto, tá bom? Para ajudar, quebrou a iluminação de trás, que já tava dando um aspecto legal, enfim. Tô aqui numa confusão, mas nada me fez travar de vir aqui contar a história para vocês. A iluminação, o microfone, aquilo tudo maravilhoso que o meu futuro marido faz, logo volta. Amor, você não incomodou nada, pelo contrário, eu tô aqui torcendo pra sua melhora, pra sua cura. E a história de hoje vai em homenagem a você. Lúcia, idade, 36 anos, brasileira, lavadeira. É o seguinte, sabe aquela ideia de competição? De, eu sou melhor, ele vai ficar comigo. Eu achei que eu nunca fosse viver isso na minha vida e eu caçoava das mulheres que faziam esse tipo de coisa. Até que isso tá acontecendo mais agora, mas logo que iniciou tinha muito pouco e eu fui uma das premiadas, se é que assim eu posso dizer. Sabe quando você pede uma entrega e não vem? Agora tem muito naqueles aplicativos de alimentação, né? Não vem só o entregador, vem a esposa ou a namorada na garupa. Eu sempre achei aquilo um absurdo, porque tipo assim, por que que você não pode trabalhar com... Por que que o cara não pode trabalhar sozinho enquanto você tem o seu tempo de fazer alguma outra coisa na vida? Que possessão é essa que você tem que ficar na garupa pra ver, sabe, onde o cara tá indo, se ele tá trabalhando mesmo? E o pior, eu percebi isso nos dias de hoje, que algumas mulheres olham até de um jeito estranho ou ficam desconfiadas de quem vai sair para receber a entrega, como se fosse dar em cima do entregador. Vocês já passaram por essa situação? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, só que era a entrega de pizza, tá? Não era por esses aplicativos ainda, mas a esposa vinha assim atrás com um iraniano, que eu nem sabia que era iraniano, só sabia que era muito bonito por causa da barba. Coisa também que eu entendi, que ele era só... Sabe aqueles caras que é só o olho claro serve? O resto da cara parece o boneco Chuck? Então, ele era só a barba serve, entendeu? Tu arrancava a barba, parecia o Marinheiro Popeye, né? Quando bebê. Mas como ele nunca tirava a barba, e era uma coisa bem cheinha assim, você falava, nossa, que beleza de homem. E aí já me perdi tudo no que eu tava falando, mas tava falando isso pra dizer pra vocês que essa mulher, ela veio a primeira vez quando eu pedi pizza, e aí eu olhei pra ele, mas eu olhei naquela coisa de pegar a pizza. E eu saí meio que de pijama, assim, sabe quando você sai sem pensar, porque você vai pegar a pizza, porque o cara vai deixar de entregar? Ela me olhou tão feio, me mediu de cima e embaixo, que eu falei, mas não é possível um negócio desse. Até eu vou assimilar que era namorado, não sei o que e tal. E aí, toda vez que eu pedia que rolava isso, eu não sei por que eu entrei nessa competição dessa mulher que eu comecei a me arrumar. Vocês acreditem ou não. E aí, toda poderosa, e sempre pedi pizza nesse lugar, porque eu achava divertido essa coisa de trocar olhares. Ela ficava com a cara cada vez mais emburrada. E eu achei até que ele fosse perder o emprego, porque eu peguei o telefone e reclamei sim na pizzaria que isso estava acontecendo, que eu achava um absurdo, que eu até fiquei com medo, porque quando a gente vê duas pessoas na moto, a gente pensa que vai ser um assalto, né? E qual que é o objetivo de ficar com essas coisas todas? E aí, eu não posso mentir aqui, que várias vezes eu só pedi pizza no horário desse entregador pra encontrar, pra ver ele. E super de micro shorts e toda se dane, olhane, mesmo sabendo que a menina tava na garupa e ela não tinha muito o que fazer. Até que teve um dia que ele veio me entregar
a pizza e ela sempre vinha junto e às vezes ela que queria tirar as coisas da mala e ela não conseguia para que ela me entregasse, não tivesse nenhum tipo de contato. E aí eu meio que deixei derrubar e fui pra cima dele, sabe? Assim, caindo. E isso também foi proposital. E eu fazia mesmo. E eu não sei o que me levaria a esse tipo de competição. O que eu tava ganhando com isso? Nada. Só ganhei o pior, achei que ainda tinha vencido, porque depois de um mês ele começou a vir sem essa menina entregar as coisas. E aí eu entendi, então, que ou ele tinha deixado ela em casa ou alguma coisa errada tinha acontecido. Foi quando eu percebi que ele tava sem aliança. Aí eu achei que era o momento que eu deveria investir, mas eu não tinha coragem de falar alguma coisa pra ele naquela hora ali da entrega. Até que um dia ele puxou um papo de que tava mó calor e tal, e se eu não queria tomar uma cerveja. E aí eu falei que ele estava em horário de trabalho e ele disse que poderia ser fora do horário de trabalho. Eu aceitei tomar essa cerveja com ele e foi nesse encontro que eu descobri então que eles tinham separado e aí ele me contou tudo de ruim que tinha acontecido com essa menina. Amir, idade, 28 anos, iraniano, entregador de pizza. Primeiro que eu me assustei no encontro, porque ele tinha tirado a barba, então foi aquele desânimo total. Porque ele tinha as bochechas do Popeye mesmo, sabe? Uma coisa meio bulldog alheio. E ele tinha um charuto, que também, gente, o cheiro e o gosto que eu imaginava, porque eu não tinha beijado ele, também devia ser um negócio absurdo. E eu ainda tava com a imagem daquele homem de barba, bonitão, que ele ia com uma roupa toda de couro, assim, né, pra fazer as entregas. E ali, na conversa, eu desencantei pela parte de física, mas pela história eu acabei me encantando. Porque ele disse que a família dele era da Espanha, que morava na Espanha, mas que eles eram nômades, tipo ciganos, então que desde os 9 anos ele sempre batalhou até para conseguir território, para defender a família dele, que sempre era expulsa dos lugares, que ele sempre correu atrás de muitas coisas e que fazia poucos meses que ele estava no Brasil e já tinha conseguido esse trabalho com outros projetos de até ter a própria pizzaria dele, que ele já tinha investimento para isso, que ele só estava trabalhando desse jeito para entender como é que funcionava a entrega, os horários, tudo. E que essa menina aplicou meio que um golpe nele, que ela ficou com ele enquanto ele mostrava que tinha dinheiro, mas aí que ele fez um teste, né, falando que não tinha dinheiro e que foi para essa coisa de entregar pizza e que ela ficou com um ciúmes enorme e depois falou que não dava mais porque ele não supria as condições financeiras dela e deu um pé na bunda dele, que ele tava muito mal com isso, que ele me respeitava na questão da troca de olhares, que ele já tinha percebido, mas como ele tinha alguma coisa com ela, ele não queria que virasse nada grave e que agora ele tinha essa oportunidade. Eu digeri bastante as coisas, nesse dia a gente dançou, tal, mas eu fiquei assim, fisicamente já não tava mais atraída. Mas ele veio pra me dar um beijo e eu dei um beijo assim mesmo. Eu lembro que nesse dia, gente, juntou beijo com amasso, com tudo, mas a gente não foi até os finalmente. E então ele me deixou o número de telefone dele comigo e nós começamos a conversar online. E o que acontecia? Ao mesmo tempo que ele entregou esse número, ele não podia mais me encontrar. Esse beijo foi super fogoso. Eu comecei a ficar a ter atração por ele por causa do beijo, mas eu olhava e falava, meu Deus, é muito feio. Só que aí, nesse tempo que ele disse que estava muito ocupado, então começou a conversar comigo mais só pelo telefone, a barba foi crescendo, o vapor foi subindo, o calor foi aumentando, e quando esse homem, então, cumpriu a barba de esconder todo o rosto dele novamente, me parecia uma outra pessoa, e aí a atração de corpo, né, juntou com a atração da aparência e com o ótimo rapaz que ele era, porque ele sempre, se ele chegasse 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, se ele estivesse saindo 6 horas da manhã, ele sempre fazia questão de falar comigo. E não era de mandar mensagem, não. Ele ligava no vídeo, ficava lá 10 minutos comigo, queria saber se eu tava bem, se eu tinha dormido bem, se eu tinha comido bem, o que eu ia fazer no dia. Assim, super interessado. Eu sabia que todo esse papo ia acabar quando eu falasse pra ele que eu tinha um filho. Só que quando eu falei que eu tinha um filho, ele sorriu, se animou e falou que sempre quis ser pai, que adorava criança
e que iria querer conhecer, que cuidaria dele como se fosse um pai. Depois disso, eu achei que ia piorar quando eu falasse então que a minha mãe era muito velhinha, e que ainda morava comigo. Eu achei que também poderia ser um peso até para namorar. E ele falou que queria muito conhecer a minha mãe também. Mas eu fiquei nessa coisa de, não vou levar ele direto assim pra minha casa, porque eu não conheço ele direito, foi só um bar uma vez, tudo bem que a gente tá encantado e trocando todo dia, mas eu acho que as coisas têm que ir aos poucos. E tudo bem, ele confirmou. Só que aí virou um encantamento que era todo dia a conversa na chamada de vídeo, ele queria que eu fizesse alguma coisa nova. E no começo eu achei estranho, mas depois eu fui animando e esquentando, sendo que a gente podia fazer isso ao vivo. Mas ele sempre estava muito cheio de trabalho, dizia que isso só ia durar um mês e que então, nesse um mês, a gente poderia namorar online. Eu não sabia, tá? Spoiler pra você. Na verdade, esse um mês, ele ainda tava com essa menina. Eu não sei muito bem o que eles estavam tramando, eu não sei muito bem por que eles terminaram depois, ou por que ele ficou ainda esse tempo com ela depois de terminar, mas ele tava com essa menina há um mês e por isso que ele não podia ter contato comigo ao vivo. E falava que sempre estava trabalhando. Ele dizia que ele antes era mochileiro, né? Como eu disse, sempre estava com a família dele batalhando por terras, então ele não tinha essa questão de não conseguir se virar. Por isso, chegando aqui, ele pegou um trabalho atrás do outro para ele ter experiência de tudo que ele poderia fazer aqui no Brasil e a partir daí até pensar em montar a tal da pizzaria, que para mim ele poderia ter montado de início, mas ele disse que precisava aprender as gírias, as palavras, a negociação, como era a parte da economia, da burocracia e que ele preferia então trabalhar como alguém desconhecido que não tinha muito dinheiro. Então, como que era esse namoro online que ele propôs, que eu não quis fazer de primeira, mas depois eu fui gostando. Ele simplesmente olhava pra mim e falava assim: "Poxa, eu adoro te ver de costas. Sério, as suas costas é a coisa mais sensual que eu já vi em toda a minha vida. Você acreditando ou não? Você pode ficar de costas um pouquinho pra mim?" E aí, eu virava de costas rindo e ele ficava ali super me elogiando, falando coisas maravilhosas, dizendo que estava apaixonado e louco. E por aí ele começou a pedir outras posições. Foi uma coisa que foi de degrau a degrau. Então, daqui a pouco, eu tava virando as pernas no estilo pericóptero no vídeo, porque ele ficava encantado com isso. Daqui a pouco, eu tava mandando beijo, mas não só mandando beijo. Começou com o beijo, quando eu vi, eu tava abrindo a boca e passando a língua por todo o espaço sideral, numa forma sensualizante, porque ele curtia ver esse tipo de coisa. Porque ele dizia que eu era a mulher mais apaixonante que ele já tinha encontrado na face da terra. E eu queria receber mais dos elogios que ele falava. Muitas vezes ele falava uns revarravas, ravenhause, que eu nem entendi o que era, mas que eu ficava animada ali porque o olhar dele tava brilhando e tava assim me desejando muito no vídeo. Te juro, gente, teve a posição de quatro apoios, teve, né, de eu ficar lá jogando o cabelo e falando, me pega, me pega. Gente, não tinha ninguém à minha volta e eu lá fingindo que o cara tava lá comigo fazendo tudo. Foi indo até chegar nesse grau, e não só nesse grau. Gente, se ele pedia pra fazer a posição do Saci Pererê, entendeu? Eu tava lá fazendo. Eu tava lá no canguru perneta sozinha no vídeo, só com tudo que ele falava. Quando eu via, gente, eu tinha feito uma alta performance, entendeu? De mímica, de vozes, de poses, cores, amores, dores, de muito constrangimento, que eu acabava, que eu tava cansada, exausta da chamada de vídeo, dormia e já acordava com ele na chamada de vídeo de novo. Até hoje eu não entendi por que ele ficou esse um mês comigo fazendo essas chamadas, porque ele nunca me ameaçou de ter vídeo meu, eu nunca peguei nada que ele vendeu meu, eu não sei se era um desejo dele mesmo, mas não me levou a nada ruim esse um mês que eu vivi desse jeito. Nesse um mês também foram chegando malas na minha casa que vinham ou com roupas, sapatos, com adereços dele.
E eu perguntei, porque a primeira vez eu achei que era um presente pra mim, e depois eu percebi que era só coisa dele, que sempre chegava. E ele disse que era porque ele tava mudando e ele queria ficar. Ele tava em um hotel nesse tempo, até ele conseguir o aluguel de uma casa maravilhosa, que ele teria que ter toda uma burocracia pra conseguir, porque ele era imigrante. Então, como ele tava no hotel, não cabia tudo, porque ele não tinha pegado um hotel lá 5 estrelas, então você poderia ficar as coisas na minha casa, porque a menina tinha jogado ele do lugar que ele próprio estava alugando, mas que ela conseguiu provar que tinha direito, porque ela e a mãe dela eram advogadas. Aí vocês imaginam, uma menina que era advogada e que estava na garupa entregando pizza com ele. Gente, estou contando aqui um absurdo, mas eu acreditei nisso no momento que ele falou, tá? E aí, então ele tava sem casa, tava com as coisas de fora, com as roupas pra fora, que ela tinha jogado e não poderia deixar na pizzaria, então ele ia ficar na minha casa. A minha mãe, ela não gostava de nenhum tipo de homem em casa. E esse cara, ele envolveu a minha mãe só pela chamada de vídeo. A minha mãe conversava com ele todo dia, como ele era muito tradicional, muito certo, muito sério. E eu não sei, porque assim, minha mãe sempre falava, esse é cruel. E ela acertava. Esse, ela caiu feito patinho como eu e não via a hora de encontrar ele, que ele fosse lá jantar com ela e tal. E entendia que ele estava trabalhando muito, acreditava em tudo que ele falava e dizia que ele era que ia me dar jeito. Porque eu era uma mulher que nunca tinha fechado relacionamento sério com ninguém e que agora tinha chegado o momento que um homem ia me colocar na linha. Ela falava assim, minha mãe era muito religiosa, tradicional, certinha. E ele, então, eu lembro que em uma das chamadas de vídeo mostrou um cachorro que era de estimação, que era o amor da vida dele e tal, e que ele tava vendo onde ficar. E a minha mãe ainda chegou a dar a ideia pra ele, falar, pode trazer o cachorro aqui pra casa. Isso, gente, sem conhecer ele ao vivo, pra vocês entenderem o poder de persuasão desse cara. Na verdade, o que aconteceu é que a minha mãe, ela foi perdendo um pouco da consciência, ela foi ficando um pouco lelé da cabeça, e eu demorei pra perceber. Então, isso que ela já tava aceitando e tal, já eram sinais que só ficaram piores depois, vocês vão entender aqui na história. E que eu achei que, pô, se a minha mãe tá achando legal, vamos seguir o fluxo. E aí, passou o que? Eu acho que mais meio mês. E teve esse encontro, então, na minha casa, que foi maravilhoso. Minha mãe ria, meu filho ria, gente, esse homem fez tudo pelo meu filho, tá? Ele deu comida na boca, queria tomar banho, dava banho no meu filho, queria trocar de roupa, levar no parque, e já tinha marcado o mês inteiro o que ia fazer com a criança. E se a criança queria tênis, ele mandava tênis. E se a criança queria um brinquedo que era um valor absurdo, ele mandava o brinquedo do valor absurdo. Ele fez assim a cabeça do meu filho uma redoma que não tinha como pensar que era tudo um plano ou um jogo. Teve uma vez que o pai do meu filho, que só era pai, porque nem pensão pagava nem nada, começou a dar show no telefone. Ele pegou o telefone da minha mão, falou tudo que tinha que falar pro cara sem saber se era ou se não era. Que o cara ficou com medo dele, nunca mais levantou a voz pra mim. E ele falou que agora que quem ia resolver era ele. Ele colocou ordem na casa. Minha mãe ficava assim, nossa, era disso que a gente precisava. Quebrava uma ponta de um teto, ele subia, voava no ar e conseguia arrumar o teto. Tinha que arrumar o taco, ele arrumava o taco. Ele fazia tudo, sabe? Foi reconstruindo a minha casa, assim, ó, que eu nem já sabia mais aonde que eu tava. Parecia que eu tava parecia que eu tava indo pra um castelo de tão bonito que ele tava deixando meu lar, sem cobrar nada. Então a minha mãe, ela já nem queria saber de mim, ela sempre perguntava dele. Onde é que ele tá? Porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que dar comida pra ele. E isso em paralelo, cuidando do meu filho como se fosse pai, sabe? Contando sobre os problemas da vida que tinha que enfrentar, dando aquela coisa pra criança ter aquele gás e estudando com a criança, ensinando o que tinha que fazer, o que era A mais B, B menos A, matemática e física, aquela coisa toda. Foi nessa coisa de cuidar do filho, de arrumar a casa, que ele foi entrando, foi se enfiando. Até que ele abriu que tinha um cachorro chorando muito, que ainda tava com a mulher e que ele queria o cachorro de volta porque era a vida dele e tal.
né? E aí só nesse momento que ele trouxe o cachorro, como eu falei que a minha mãe abriu ele para isso. E quando eu vi, ele já tava morando comigo. E quando eu vi, a gente já ia casar. E quando eu vi, ele já estava me pressionando de que ele queria um filho, que ele gostava muito do meu filho, mas não era sangue com sangue dele, que ele queria ter a continuidade da família dele, que caso a gente ficasse juntos ou não, ele queria ter um vínculo comigo, que eu era mulher, que ele achava na terra que poderia ensinar o filho ou a filha dele do jeito que ele queria. Fez aquela redoma toda, né? E ele sempre falava isso todos os dias. Ah, eu quero muito um filho, você vai me dar um filho. Ah, para de se proteger. Ai, não, vamos fazer sem. Até que um dia a gente virou, fizemos sem. Eu ainda no outro dia quis tomar do dia seguinte e ele falou que não ia deixar. Brigamos, ele praticamente não deixou sair de casa e minha mãe também ficou do lado dele. E foi aí que eu engravidei. Isso, tá, gente? Já tinha casado, tudo e tal. E nesse momento de gravidez, as coisas foram horríveis, porque ele queria que desse atenção de eu me alimentar, de eu ficar bem, de tudo, pra filha dele que ia nascer. O meu filho, que tava ali, ele começou a largar, a falar pra parar de chorar, que não ia cuidar, a falar que eu tava prejudicando a gestação da filha dele, que eu tava mandando energias pra filha dele porque eu ficava preocupada com meu filho, que eu tinha só que me alimentar e descansar, que eu não tinha que sair na rua porque homem e mulher ia olhar e ia trazer mal olhado pra filha dele, que quando eu tava dando atenção pro meu filho se alimentar ou pra ir pra escola eu tava gastando muita energia e que esse menino tinha que se virar sozinho. Então tudo aquilo que ele fazia de bem pro meu filho, ele começou a virar um monstro com a criança. E a criança não tinha culpa. E além disso, ele ainda brigava, porque assim, meu filho tinha que ir ficar com o pai oficial dele, e ele não queria fazer uma confusão, aí o pai oficial entrava na justiça, aí dava aquela confusão toda, aí eles se atracavam, iam processar o outro, e era dinheiro que tinha que sair pra isso, e era dinheiro que ele só queria pagar pra cuidar da parte das coisas da neném que ia nascer. Era só o quarto da neném que importava. O meu filho não tinha que ter roupa, não tinha que ter comida, não tinha que ir pra escola, tinha que se virar com 6, 7 anos de idade. Tudo que meu filho ia fazer, ele encrencava e falava que eu tava fazendo mal pra família dele. Era como se quase ele falasse assim: pega essa criança, deixa com o pai, ou então deixa que eu cuide dessa criança. E a desculpa que ele dava era que, como o menino era homem, então o menino tinha que aprender a se virar na vida. Tinha que ter desafios, que tinha que ter obstáculos, que tinha que ser raiz, que não podia ser Nutella. Como se comer ou beber água, alimentar a criança, fosse alguma coisa Nutella, né? Ele dizia que isso seria esforços que ele já tinha que aprender desde pequeno na vida, porque é assim que um homem aprende. Foi um caos, né? A minha gravidez. E quando a minha filha nasceu, aí piorou a situação, porque assim, ele ainda tinha um dinheiro até essa época que eu não sabia de onde que vinha. Porque abrir a pizzaria ele nunca abriu. Mas ele dizia que recebia um dinheiro, então, dessa família, como eles estavam na Espanha, então era um dinheiro maior, que simplesmente parou de se receber e que ele não se mexia para trabalhar ou para fazer nada. Então, toda aquela coisa que se tinha experiência, que corria atrás de trabalhar e fazer tudo aquilo foi minguando. Ele foi ficando dentro de casa, a ponto da minha mãe abrir um empréstimo no nome dela para comprar um carro pra gente, porque não tinha como se locomover com as crianças, e era ela que pagava as parcelas e ele queria que colocasse no nome dele. E a casa, ele já falava que era melhor vender e mudar para um outro lugar, como se a casa estivesse no nome dele, como se ele fosse o dono da casa. Então, foi virando tudo de cabeça para baixo e eu não sabia o que fazer, porque eu tava com uma recém-nascida no colo e eu sentia que, tipo, ele deve ter mudado um pouco, tá nervoso, tá estressado, mas assim, eu conheço aquele homem bom que cuidou de mim esse tempo inteiro antes de eu engravidar.
né? Então eu ficava com essa imagem e pensando que ele iria mudar, que só era estresse, que no outro dia ele ia estar melhor, e assim o tempo ia passando, as obrigações que eu tinha com a criança e com o meu pequeno, o dia passava e eu nem via, e aí eu só abria os olhos quando aparecia outra confusão que ele tinha armado ou alguma outra coisa que ele tinha exigido que eu não sabia como que eu iria fazer. Ele zerado de trabalho, eu já tava por aqui, porque ele não conseguia pagar nada, queria que eu fosse em tudo público, eu tava com 2 crianças, tinha que manter a minha mãe, era tudo em cima da aposentadoria da minha mãe. E aí ele começou então com as minhas brigas a me confrontar e a dormir no sofá. E eu achei que era só birra, porque ele não tava mais voltando pra dormir comigo, lógico, né? Eu ficava com os afazeres a madrugada toda, virando com a criança e tal. Até eu resolvi, no meio da madrugada, me deu um estalo, falei, não, tem alguma coisa, não sei. E depois de ir na criança, a criança dormir, fui até ele pra ver o que tava acontecendo, pra conversar e tal. E quando eu deitei perto dele, eu vi que ele tava estranho, ele fez uma movimentação um pouco brusca, o computador tava ligado, o celular tava perto dele, tava com a luz acesa também. E aí eu encostei nele, e senti que ali tinha uma movimentação. E no pouco que eu só encostei mesmo, ele já tava jorrando tudo finalmente depois de uma noite de amor. Ou seja, ele tava ali batendo a beringuela e eu cheguei bem no momento que ele tava finalizando. E ele veio disfarçando, falando que era porque tava com saudade de mim e que só de ter encostado em mim tinha acontecido essa reação. Só que aí, gente, eu sou mulher, né? Esperta. Eu peguei do lado e vi a lista de mulher que tava no celular, que ele tava se divertindo toda a noite com isso e se satisfazendo ali enquanto eu me ferrava numa vida dentro de casa que eu não conseguia nem mais ter dinheiro para comer um grão de arroz que fosse. E esse homem o dia inteiro nisso. Eu virei o bicho. Comecei a falar um monte, acordei criança, acordei mãe, minha mãe ficou do lado dele, e aí eu comecei a perceber que a minha mãe ela tava com um desvio real, assim, mental, nada mais batia, e aquela coisa de que o homem sempre tá certo, porque o homem manda na família, mas de uma forma exagerada. E era filho chorando, e era ele querendo vir pra cima de mim, e aquela confusão toda, até que nisso, ele pegou e falou que ia embora de casa, que não queria mais saber, que eu não significava nada pra ele. E quando eu falei vai, ele ficou mais bravo ainda. Porque ele falou, como assim vai? Como assim você não tá apaixonada por mim? Como assim você não gosta de mim? E aí começou uma confusão imensa, porque eu só queria o alívio dele ir e tentar reconstruir minha vida. Mas ele tava ali porque ele queria a casa. Ele queria os bens. Que era mentira, ele nunca teve nada. Ele não foi embora. E ele começou a ordenar tudo em casa porque a minha mãe mandava, e porque eu não tinha condições com o neném de tentar resolver isso. Nisso, gente, passou um ano desse jeito. Ele se satisfazendo só online com essas mulheres porque ele não tinha condições de encontrar essas mulheres. Ele não tinha dinheiro para o jantar, ele não tinha dinheiro para levar num lugar, para fazer alguma coisa, e ele não tinha encontrado nenhuma que falasse, vem até a minha casa. Só que nesse tempo ele retomou o contato com a ex e eu não sabia. E a ex era dessas safada que não sei qual era o objetivo dessa mulher que eu nunca entendi. Porque do nada, em uma noite, o cachorro desapareceu. Ele falou que tinha levado o cachorro para casa de um amigo, porque eu comecei a falar um monte que o pouco que ele tinha, ele gastava para comida do cachorro, mas não gastava para os nossos filhos. E esse cachorro sumiu durante a noite. Eu acho que ele deixou na casa dessa mulher. Enfim. E ele, pra ele era o cachorro no céu e na terra, nem não tinha nada disso com os filhos. Então achei muito estranho. Comecei a discutir com ele sobre isso, ele mudou o assunto e depois desse tempo ele começou a brigar comigo e a me trancar no quarto. E a minha mãe achava que tava certo. A minha mãe apoiava, em vez de eu pedir ajuda dela pra ela chamar a polícia, pra ela chamar o vizinho, pra fazer alguma coisa. E ela fazia tudo que ele mandava. E se alguém na rua perguntasse, ela respondia o que ele tinha falado pra ela responder.
que eu tava doente, que eu tava viajando, que eu tinha largado as crianças, que ele tava cuidando de tudo, que eu não tava mais na casa. Ela mentia o que precisasse mentir. A minha mãe ficou do lado desse homem. E aí o que ele começou a fazer? Como ele não encontrava a mulher na rua pra fazer, ele me amarrava dentro do quarto, me deixava trancado dentro do quarto, e eu servia só pra satisfazer ele. E ele tinha algum dinheiro guardado sim, porque na hora de cuidar das crianças, porque como eu ficava trancada, e às vezes não dava pra cuidar das crianças, ou então ele deixava a criança comigo trancada dentro do quarto e só tirava na hora que ele queria se satisfazer, ou então ele arranjava alguém que eu não sei por que qual valor, cuidava das crianças, eu nem via as crianças, ficava trancada dentro do quarto. E essa pessoa escutava, eu pedia ajuda, tudo tal, e não se mexia pra nada. O que aconteceu foi que nesse tempo ele exigia que, como estava me usando, que eu estivesse higienicamente preparada para ele. E aí ele me prendia, me amarrava e era ele que ia lá e raspava as partes. E sim, gente, a parte de trás, porque era o que ele desejava muito, que ele fazia muito, tá? Eu servia ali pra tudo que ele quisesse e ele não queria que tivesse espelho em lugar nenhum. Então, de uma vez na semana que ele fazia, ele começou a fazer 2, 3, todos os dias, não querer nada encravado, não querer nenhum tipo de pelinho, nem nada. E virou uma doença, essa raspagem que ele fazia em mim. Teve alguns cortezinhos de machucar por raspar errado e muitos deles eu não senti. E um desses, né, a gente tem vários tipos de bactérias e coisas na pele, ainda mais quando não se toma banho direito e tal, porque era uma coisa assim, era só quando ele levava, era só quando ele queria, senão ele ficava passando lencinho umedecido, ficava limpando ali com papel e água. Então, ali, né, tem uma bactéria que fica na nossa pele, que aí no corte, dependendo de estar ali aberto e tal, exposto, entrou por ali e aí começou o meu surto, porque eu ficava inchada, com febre, com dores. É algo que acontece muito rápido, você tem que correr pro médico. E aí, quando ele percebeu, que ele viu a minha condição que eu tava e que ele entendeu que eu tinha que ir pro médico, aí ele caiu fora. Caiu fora assim, putz, acho que o que você tem aí é grave, hein? Acho que tu não vai ficar bem, não. Tô, ó, chispando. Ele chispou levando muitas coisas da minha casa, tá? Ele levou durante a noite. Levou o que ele podia e o que ele não podia. E eu sei que ele foi ficar com essa mulher, porque depois nas redes sociais eu confirmei que ele estava com essa mulher. E aí, só nesse momento de lapso que minha mãe me levou no médico e eu tava com essa super bactéria, que se você não cuidar, muitas pessoas vão de arrasta pra cima. É uma bactéria muito grave, que é muito difícil de ser tratada, que muitos médicos acham que é outra coisa e até descobrir a pessoa já tá muito ruim, não tem mais como recuperar. E eu fiquei, então, vários dias no hospital, minha mãe, que cuidou dos meus filhos, a minha mãe, a gente perguntava pra ela o que o cara tinha feito, o que tinha deixado de fazer comigo, e ela negava tudo, né? Eu tive que colocar minha mãe num lugar pra tratar depois, até porque fiquei com muito medo dela cuidar dos meus filhos nessa situação, mas era a única pessoa que eu tinha. E foi assim que eu consegui me recuperar e esse cara, ele desapareceu, entendeu? Ele desapareceu, mas eu consegui achar ele nas redes sociais e eu cheguei a correr atrás pra denunciar. E aí depois dessa denúncia, aí sim eu vi que ele desapareceu do Brasil, né? Que ele estava em outro lugar. Até hoje eu não sei se ele é iraniano, eu sei que ele não era do Brasil porque falava enrolado. O linguajar que ele falava, não sei se era árabe, parecia um outro dialeto de algum lugar que eu não entendia de onde era. E ficou por isso mesmo. Esse homem conseguiu sair do Brasil tranquilamente antes que a polícia achasse, antes que fizesse qualquer coisa. Ele levou o máximo de dinheiro que ele podia, ele aproveitou, né? A filha que ele tanto queria ter, ele não fez questão de levar. Porque ele teve todas as condições para pegar a pequena e levar com ele. Então eu acho que ele fez mais a menina assim para uma questão de querer me prender, sabe? Naquilo. Eu não sei o que essa mulher viu nesse homem, qual é o pacto que eles têm. Talvez eles nem sejam, tipo, marido e mulher, talvez seja uma coisa mais de ganhar dinheiro, eu não sei explicar pra vocês. Mas a história ficou sim, sem pé, sem cabeça pra vocês e pra mim também, até hoje. Bom, gente, tudo isso começou pela competição com uma mulher. E aí eu coloco aqui pra vocês. Não precisa ser com uma mulher, mas quando a gente coloca na cabeça que a gente tem que competir, que a gente tem que vencer, que a gente tem que estar certo, em qualquer situação que com alguma outra pessoa que seja.
O que leva a gente a isso? Leva a gente a gastar energia. Leva a gente a ter conflitos desnecessários. E aí a gente coloca na cabeça que a gente tem que vencer, seja vencer o parceiro da outra, seja vencer algum presente, ou seja vencer só que tenha razão. E isso pode levar a gente em outras situações, em outros nós, em outros bolos que não são necessários, que nós poderíamos estar vivendo a nossa vida tranquilamente. Nós que buscamos isso pelo conflito e pela ideia ilusória de vencer algo, de estar certo em algo. Até onde nós devemos pensar e agir assim, e ainda mais quando se trata de competição de mulher com mulher. Que nós deveríamos estar, na verdade, nos apoiando, nos abraçando, nos acolhendo, nos entendendo, para que nós possamos ter mais força, mais entendimento e mais valorização nesse mundo de hoje que vocês sabem que nós não temos. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.